Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nesse sabadão com a provável escalação do Flamengo. E olha só, uma boa notícia: Flamengo pode ter dois reforços para essa partida. Jorginho e Alexandro treinaram normalmente e podem ficar à disposição do Felipe Luiz para essa partida de domingo contra o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Vou trazer também para vocês as imagens do treino do Mengão. E olha só, vou trazer também onde assistir essa partida ao vivo, com imagens e de graça. Olha só, na TV aberta e também no YouTube. Duas opções para vocês assistirem Flamengo e Vasco nesse domingão, às 5h30 da tarde. Vou trazer também informação, nação, do rato que assaltou o Flamengo no Maracanã, o árbitro Andrés Rojas, da Colômbia. A Conmebol puniu o árbitro, Puniu o árbitro que apitou, que assaltou o Flamengo contra os Estudiantes no Maracanã. E eu vou trazer muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Fla12. Só que antes de tudo, vou pedir a você mesmo que assiste os vídeos aqui e ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal, é de graça, não custa nada. Basta clicar aqui embaixo, ó, na palavrinha inscreva-se. Clicou, já tá inscrito. E a você que assiste, que curte o canal, deixa o like, galera, pelo amor de Deus. É de graça, não custa nada, basta clicar no joinha. Clicou no joinha, você tá ajudando bastante o canal Wesley Fla12. Então deixa o like, acione o sininho da notificação também para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão, né? Vou começar falando aqui do Flamengo que voltou aos treinos, né? Após a vitória sobre o Estudiantes por 2-1, o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu na tarde de sexta-feira, né, nação, iniciando a preparação para o clássico contra o Vasco da Gama nesse domingo às 5h30 da tarde. Daqui a pouco todas as informações sobre o clássico entre Flamengo e Vasco da Gama, provável escalação, onde assistir essa partida ao vivo com imagens na TV aberta e no YouTube e tudo mais. Olha só, como de costume, né, nação, os titulares da partida contra o Estudiantes permaneceram na academia para atividades regenerativas, enquanto os reservas foram ao campo sobre a observação, né, do técnico Felipe Luiz. O treinador terá hoje, né, amanhã desse sábado, para corrigir os detalhes e definir a equipe titular que entrará em campo no domingo às 5h30 da tarde contra o Vasco da Gama. Hoje é o último treino, né, nação? Os jogadores se apresentam agora às 9h30 da manhã no CT do Ninho do Urubu para fazer o último treino e Felipe Luiz fazer os últimos ajustes para escolher os titulares. E olha só, Jorginho e Alexandro treinaram e de repente podem ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo desse domingo, o clássico dos milhões contra o Vasco da Gama. Daqui a pouco trago todas as informações para vocês. Antes disso, vou trazer para vocês as imagens do treino do Mengão. É isso aí, galera. Vou trazer aqui para vocês crédito das imagens. Canal Flamengo TV no YouTube. Passa aí no YouTube e se inscreva também no canal Flamengo TV. Rumo aos 8 milhões. Vou dar o play e reagir aqui ao treino junto com vocês. Play! Tá aí, galera, treino do Mengão. Carrascal aí, ó. Olha o Carrascal aí treinando, nação. Vinha. Daqui a pouco trago todas as informações do jogaço desse domingo, clássico dos milhões entre Vasco da Gama e Flamengo. Tá aí, ó, nosso zagueirão Danilo. Nem cumprimentou o árbitro, hein, cara? O árbitro veio cumprimentar ele após o jogo, né? Contra os Estudiantes, o Andrés Rojas. O Danilo tirou a mão. Não, vou te cumprimentar, não. Sai fora, mano. Tá doido? Assaltou o Flamengo depois que quer cumprimentar jogador do Flamengo. Por falar em cumprimentar, ó o Pulgar aí, nação. Ó o Pulgar treinando aí, ó. Se Deus quiser, mês que vem a gente terá o Pulgar à disposição, hein? Se Deus quiser, mês que vem a gente terá o Pulgar à disposição. As imagens aí do CT, show de bola. Por falar em cumprimentar, né, galera? O árbitro, cara, após encerrar o jogo entre Flamengo e Estudiantes, ele deu um abraço apertado no jogador do Estudiantes. Faltou beijar o jogador do Estudiantes, mano. É impressionante. E daqui a pouco eu trago informação, né? O árbitro foi punido, foi punido pela CBF. Mereceu ser punido. Você tá louco, mano? Você tá louco. E aí, nação, os jogadores do Flamengo fazendo aquele treino. Os jogadores que foram reservas, né? Reservas ou entraram no segundo tempo contra o Estudiantes, treinando aí no gramado. Alexandro voltou. Jorginho também treinou no gramado. E podem ser relacionados, de repente, para o jogo contra o Vasco. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Daqui a pouco trago a provável escalação para vocês. Vamos acompanhando o treino do Mengão. Se inscreva no canal Wesley Fla12, dá essa moral aí. Deixa o like também. Tá aí o Alexandro, ó, nosso lateral esquerdo, que eu gosto muito. A saída de bola do Alexandro é outro patamar. O
O Ayrton Lucas é um bom jogador. O Ayrton Lucas, ele é melhor quando ele joga como ponta, né? Como ele joga como ponta, ele joga como auxiliando no ataque. Na defesa, eu não gosto do Ayrton Lucas na defesa. Ele sempre ali chega atrasado na marcação. O gol do Estudiantes foi ele que cabeceou pro meio da área e a bola bateu lá na mão do jogador do Estudiantes e o juiz não marcou nada. Foi o Ayrton Lucas que cabeceou pro meio da área aquela bola. Não entendi nada por que ele cabeceou aquela bola pro meio da área. E acabou batendo na mão do jogador do Estudiantes e o árbitro não deu nada. Na defesa eu não gosto muito dele. Eu gosto muito do do Ayrton Lucas quando ele joga como ala. Ali, né, como ala na ponta esquerda ali. Aí eu gosto. Mas defensivamente eu acho que ele deixa a desejar. Alexandre não. Alexandre é experiente, cara. Sempre tá marcando de pertinho. Sempre tá ali, ó, colado na marcação. Show de bola. Vamos ver se Alexandre vai jogar contra o Vasco, né, nação? Tá aí o treino do Flamengo lá no CT do Ninho do Urubu, jogadores treinando, se aperfeiçoando para enfrentar o Vasco. Será qual o time que Felipe Luiz vai entrar em campo, hein, nação? Será que vai poupar alguns jogadores para enfrentar o Estudiantes na próxima quinta-feira? E olha só, já foi definido o árbitro que vai apitar Flamengo e Estudiantes lá na Argentina, hein? Já foi definido, e tem polêmica aí para esse árbitro aí, hein, nação? Daqui a pouco trago todas as informações para vocês aqui no canal Esfla 12. Tá os jogadores do Mengão, ó, finalizando o treino aí, ó, lá no CT do Ninho do Urubu, show de bola. Tá aí, nação, finalizado o treino do Flamengo, é isso aí, galera. Agora vamos para todas as informações do Flamengo, só que antes de tudo vou pedir a você novamente, a você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação, valeu? E olha só, galera, quem apareceu lá no Ninho do Urubu ontem, mano, foi o Diego Alves, o goleiro Diego Alves, né, ex-goleiro do Flamengo, esteve no Ninho do Urubu nessa sexta-feira e aproveitou para registrar uma foto ao lado de Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Bruno Henrique, relembrando, né, cara, os velhos tempos. Olha só aqui, ó. O quarteto marcou época na história da campanha do clube em 2019, relembrando momentos inesquecíveis daquele ano. E o Diego Alves escreveu nas suas redes sociais, né? Olha só, ele postou a foto e escreveu: que alegria reencontrar meus amigos em um lugar que marcou tanto a minha vida. O CT do Ninho do Urubu sempre será especial, disse Diego Alves, né, nas suas redes sociais. Diego Alves, né, nação, que fez história no Flamengo também, goleiraço, salvou o Flamengo várias vezes. Show de bola, Diego Alves, um abração, Diego Alves, tamo junto. E olha só, nação, ontem, né? Ontem, depois da pressão danada, né? Da pressão danada que o Flamengo fez, as redes sociais, até os rivais do Flamengo ontem colocaram pressão na CBF, e até os rivais, rapaz, jornalistas aí que torcem para outros clubes, youtubers de outros clubes, todo mundo ficou indignado com a arbitragem do Andrés Rojas, né? E acabou a pressão, né, surtindo efeito. A Conmebol retirou o cartão vermelho do Plata. Plata está liberado para jogar na próxima quinta-feira, é isso aí, nação. E o árbitro foi punido, hein? O Andrés Rojas foi punido, foi excluído da Libertadores, foi excluído da Libertadores. Esse ano ele não apita mais Libertadores, não sei o ano que vem, né? Se vai voltar para o quadro da Libertadores ou não. Mas esse ano ele está excluído da Libertadores, o árbitro Andrés Rojas. E olha só aqui, ó. Conmebol deseja excluir o Andrés Rojas do quadro de arbitragem do Mundial de Clube Sub-20, que acontece agora lá no Chile. Olha só aqui, ó. A atuação do colombiano gerou forte revolta, especialmente pela expulsão considerada injusta do atacante Plata. Menos de 24 horas depois da partida, a entidade voltou atrás, anulou o cartão vermelho, né, e liberou o jogador para atuar no confronto de volta na Argentina. Só lembrando, olha só, André Rojas do quadro de a Conmebol quer excluir o árbitro André Rojas do quadro de arbitragem do Mundial Sub-20 após erros cometidos no duelo entre Flamengo e Estudiantes, e deve punir, cara. Tem que punir sim, tem que ser excluído. Tem que tomar uma geladeira esse árbitro ruim demais, pelo amor de Deus. Até a imprensa colombiana criticou esse árbitro, mano. Até a imprensa do país dele criticou bastante a atuação dele diante do Flamengo. E olha só, deveria punir também o quarto árbitro que orientou o técnico do Estudiantes a tirar o jogador, senão ele seria expulso. Tem que também punir o VAR que não chamou o árbitro para olhar lá aquele lance do Plata, o lance da mão dentro da área,
antes do choque de plata com o jogador lá, teve a mão do jogador do Estudiantes dentro da área que o VAR não chamou. O VAR não chamou também a mão do jogador do Estudiantes dentro da área do Flamengo antes de sair o gol do Estudiantes. O VAR não chamou para olhar. E não chamou para olhar também o pênalti em cima do Samuel Lino. Então foram vários erros, mano. Vários erros. E o VAR passou ileso. Ó, não falou nada e o VAR não foi punido. Deveria ser punido também o árbitro do VAR, pois deixou a desejar. E por falar em arbitragem, nação, olha só aqui, cara. Ó, a Conmebol já escolheu a arbitragem para o próximo jogo entre Flamengo e Estudiantes. E gera polêmica já, pois esse árbitro foi responsável pela classificação do Estudiantes para as quartas de final. Olha só aqui, o jornalista Mauro César Pereira relembrou em seu perfil no X, antigo Twitter, como foi a classificação do Estudiantes para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Mauro relembrou que o duelo entre Estudiantes e Cerro Porteño no Paraguai, a partida foi comandada pelo chileno Piero Mazza, que vai apitar o jogo de volta lá na Argentina entre Flamengo e Estudiantes. O mesmo árbitro que apitou o jogo do Estudiantes nas oitavas de final, que deu um pênalti inexistente a favor do Estudiantes no último minuto, que deu a classificação ao Estudiantes, vai apitar agora o jogo de volta na Argentina. E o Mauro César lembrou aqui, ó, a partida foi comandada pelo árbitro chileno, Piero Mazza, que vai apitar o jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes. O vídeo mostra o polêmico lance do pênalti que garantiu a vitória da equipe argentina. E é possível ver de forma nítida que o atacante do Estudiantes se joga para trás ao perceber a presença do defensor do Cerro. Mesmo assim, o árbitro sinalizou o pênalti, classificando o Estudiantes para as quartas de final. Um pênalti inexistente que esse árbitro chileno, o Piero Mazza, que vai apitar o jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes, deu para o Estudiantes. Cara, é impressionante. Essa Conmebol parece que está tomando exemplo da CBF. Parece que a Conmebol fez assim, para escolher o árbitro. Parece que fez essa seleção aqui, ó. Quem é o pior árbitro aí? Quem é o pior árbitro? Ah, é esse aqui. Ah, então me dá esse aí. É esse que eu quero mesmo. Parece que é isso, mano. Como é que convoca um árbitro que apitou um jogo polêmico entre Estudiantes e Cerro Porteño do Paraguai, ajudou o Estudiantes a se classificar para as quartas de final e escolhe para apitar o jogo entre Flamengo e Estudiantes novamente, depois de uma polêmica danada na quarta-feira, na quinta-feira passada? Rapaz, sinceramente, mano, é por isso que todo mundo tá falando. A Conmebol não quer dois times brasileiros na final. Por isso que tá falando demais isso. A Conmebol não quer dois times brasileiros na final. Só pode ser isso, mano. Só pode ser isso. E ao seguinte, nação, vamos agora para todas as informações do jogo entre Flamengo e Vasco da Gama. É isso aí, nação, olha só. Por falar em arbitragem, eu vou trazer logo a arbitragem de Flamengo e Vasco. Olha só, a CBF definiu a arbitragem para o clássico entre Flamengo e Vasco no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O responsável pelo apito será o Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Os assistentes escalados são Rafael da Silva Alves, Rio Grande do Sul, e Maria Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul também, arbitragem do Rio Grande do Sul. No VAR, a função ficará a cargo de Caio Max Augusto, de Goiás. É o seguinte, nós flamenguistas, a gente não quer arbitragem para favorecer a gente. Eu não quero arbitragem para favorecer o Flamengo. Eu só quero um árbitro que apite, que não influencie no resultado do jogo. Um árbitro isento, é só isso que a gente pede. Um árbitro honesto e isento, que não interfira no resultado da partida. É só isso que o flamenguista quer, mano. É só isso e nada mais. Tomara que esse árbitro aqui, apite bem o jogo entre Vasco e Flamengo e não interfira no resultado, pois já tá tenso já, mano. Já tá tenso. E olha só, nação, ingressos vendidos, Pode ter Maracanã cheio amanhã. Só que o Flamengo já esgotou seus ingressos. O Flamengo já esgotou sua carga de ingressos. Agora os vascaínos parece que estão com medo de ir no Maracanã, hein, nação? Parece que os vascaínos estão meio ressabiados aí com medo de ir no Maraca. Será por quê, hein? Olha só aqui, ó, mais de 50 mil ingressos vendidos. Mais de 50 mil ingressos vendidos, só lembrando que o Flamengo já acabou com sua carga de ingresso. E os vascaínos, dos 50 mil vendidos, dos mais de 50 mil ingressos vendidos, os vascaínos compraram apenas
7 mil ingressos, apenas 7 mil ingressos vendidos para os vascaínos. E olha só se não tiver flamenguista infiltrado aí que comprou ingresso no Vasco. Pois a carga de ingresso do Flamengo acabou, os flamenguistas vão começar a comprar os ingressos do Vasco. É o que vai acontecer, mano. É o que vai acontecer. Os vascaínos estão tremendo de medo do Flamengo. Estão com medo de ir no Maracanã, né? Com medo de tomar uma goleada. Vai que vai uma goleada novamente, né? 6-1. Quem lembra aí do 6-1? Quem lembra do 6-1 aí? Pode se repetir, hein? Pode se repetir. E é o seguinte, nação, olha só aqui, ó. Vou trazer informação aqui de Jorginho, né? Jorginho e Alexandro, que treinaram ontem, graças a Deus. A gente pode ter uma ótima notícia amanhã. Vou trazer para vocês agora a informação. Só um minuto aqui. Vou trazer agora a informação para vocês. Muito bom, cara. Alexandro e Jorginho, olha só. Ótimas notícias. Jorginho e Alexandro treinaram com os demais companheiros em campo, né? Nessa sexta-feira ontem. E estão mais próximos de voltar ao time. Ambos com boas chances de ficarem à disposição no domingo, quando o Flamengo enfrenta o Vasco no Maracanã pelo Brasileirão. Informação aqui de Vene Casagrande. Alexandro, que vocês viram aí no treino, né? E Jorginho treinaram com o elenco rubro-negro ontem. Hoje é o último treino e hoje o Felipe Luiz vai definir se os dois jogadores, Alexandro e Jorginho, estão aptos ou não para ir para essa partida contra o Vasco. Ou se de repente ele deixa esses jogadores para o próximo jogo contra o Estudiantes lá na Argentina, jogo decisivo das quartas de final da Libertadores. O que vocês fariam? Eu pergunto a você, torcedor do Flamengo. Deixaria de fora Jorginho e Alexandro ou já colocava os dois em campo aí para dar uma aquecida, para ver se tá tudo ok para enfrentar o Estudiantes semana que vem? O que você faria? Deixa aqui embaixo nos comentários. E é o seguinte, nação, Saul, né? Saul que sentiu um incômodo, né, no jogo contra o Estudiantes, sentiu um incômodo no pé. Ele saiu do jogo contra o Estudiantes e já foi fazer compressa de gelo lá no banco de reservas do Flamengo. E, cara, é meio que uma dúvida ainda, não soltou nenhuma informação ainda, o Flamengo não soltou nenhuma informação, deve ser que só foi um incômodozinho, já voltou ao normal, né? Mas hoje vai definir se Saul estará apto também para jogar esse jogo. Ele que saiu sentindo um incômodo no pé, foi para o banco de reservas fazer compressa de gelo, quem sabe já melhorou, né? E joga esse jogo também. Então o Flamengo tem ainda... Felipe Luiz tem algumas dúvidas ainda para essa partida. Felipe Luiz tem algumas dúvidas ainda. O único desfalque, por enquanto, o único desfalque certo por enquanto é o Pulgar. Pulgar que deve voltar no mês que vem. E olha só aqui a informação para vocês assistirem essa partida ao vivo com imagens e de graça. Essa partida vai ser transmitida pela TV Globo na TV aberta, na TV aberta para quase todo o Brasil. Caso o seu estado não passe o jogo do Flamengo, o seu estado aí não vai passar o jogo do Flamengo, você pode assistir no YouTube também, no YouTube, no GE O GE no YouTube vai transmitir também Flamengo e Vasco, valeu? Tá dado a dica aí pra vocês. E agora vamos para a provável escalação do Mengão, que enfrenta o Vasco amanhã às 5h30 da tarde no Maraca. E eu vou trabalhar amanhã, mano. E é justamente no horário que eu saio de casa, 5 horas eu saio de casa. Eu vou ter que estar lá no buzu, né? No buzu lá, assistindo o jogo no buzu, no celular, indo pro trabalho. Meu Deus do céu, Deus nos acuda. Olha só, nação, o Flamengo que deve vir com Rossi no gol, Varela ou Royal na lateral direita, Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga. De repente, pode ser que o Danilo entre no lugar de um dos dois Léos, né? O Danilo pode, de repente, entrar no lugar do Léo Pereira ou no lugar do Léo Ortiz. Mas de início é Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda tem dúvida também, né? Ayrton Lucas ou Alexandro na lateral esquerda. Meio de campo, dúvidas no meio de campo. Olha só, De La Cruz ou Jorginho, Saul ou Alan e De Arrascaeta. No ataque, Plata, Samuel Lino, Pedro ou Bruno Henrique. De repente o Bruno Henrique entra nesse jogo, né? Pois o Vasco do Diniz, né? É o Diniz que é o técnico do Vasco. Para quem não sabe ainda... né? Para quem não sabe ainda, Diniz é o técnico do Vasco e o Diniz tem essa mania de se querer sair jogando. De repente, o Felipe Luiz pode optar por Bruno Henrique no ataque para marcar essa saída de bola, né? Samuel Lino, Plata ou Luiz Araújo, se entrar também, né? Marcar essa saída de bola do Vasco. Pois o Vasco vai teimar em sair jogando, pois o Diniz gosta de inventar isso, né? O Diniz gosta de sair jogando e o Vasco, a defesa do Vasco tem errado bastante na saída de bola. Então, talvez o Felipe Luiz
pode deixar o Pedro no banco e colocar o Bruno Henrique como titular para pressionar na saída de bola do adversário. E olha só, nação, peço a você aqui que deixe aqui o seu placar aqui embaixo. Meu placar para essa partida é Flamengo 2, Vasco 0. Deixe seu placar aqui embaixo e peço a você também que se inscreva no canal, deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!